Olá! Alguma vez você já ouviu falar ou mesmo parou para refletir sobre algum desses temas? Diversidade, interculturalidade, educação à distância, direitos humanos, pensamento decolonial? Já parou para pensar qual a relevância dessas discussões para a promoção do sucesso educativo? Pois bem, meu nome é Janaína Dias e eu convido você a conhecer um pouco mais sobre essas temáticas a partir de um breve resumo das principais discussões tecidas ao longo dos componentes curriculares do curso de especialização em Inclusão e Diversidade na Educação, ofertado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Vem comigo! Nesse primeiro módulo do curso foram ofertados 4 componentes curriculares. São eles: Introdução aos Estudos em Educação à Distância, Educação, Pensamento Decolonial e Interculturalidade, Direitos Humanos e Diversidade e Promoção do Sucesso Educativo. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles? Nesse primeiro momento do curso, foram trabalhadas as especificidades do estudo e da aprendizagem online. Embora essa modalidade do ensino não seja nova, é com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação e a oferta dos cursos de graduação à distância que a EAD se torna popular. A educação à distância ela oferece novas possibilidades de ensino-aprendizagem. Visto que alunos e professores não ocupam necessariamente o mesmo espaço físico e até mesmo temporal, algumas atividades elas podem ser realizadas de modo síncrono, em que todos realizam as mesmas ações simultaneamente em tempo real, ou em momentos assíncronos, quando as atividades são disponibilizadas, por exemplo, em fóruns de debates e atividades que são solicitadas para postagem, de forma que o aluno as realize da forma que lhe achar mais conveniente. Por conta dessa distância física e mesmo temporal, são exigidas dos alunos algumas características: autonomia, disciplina, organização, para que os prazos sejam cumpridos e as ações sejam realizadas de forma a favorecer melhor o seu processo de aprendizagem. Em tentando refletir sobre os preconceitos e estereótipos que permeiam a nossa visão de mundo, a nossa percepção do outro e mesmo o exercício da docência, o componente curricular Educação, Pensamento Decolonial e Interculturalidade trouxe à discussão a educação e seu papel como reprodutora de uma matriz colonial. Nesse sentido, a pedagogia decolonial, ela surge da necessidade de trazer à tona os efeitos dessa colonialidade, tanto na mente quanto na experiência vivida pelos sujeitos subalternos, refletindo principalmente como essas estão diretamente ligadas na sua forma de ser e estar no mundo. Infelizmente, a escola ainda está muito impregnada por esse modelo educacional que reforça e perpetua a colonialidade nos dias de hoje. Pensar fora da caixinha, refletir sobre essas injustiças estruturais e agir para combatê-las é visto como subversivo e, portanto, faz-se necessário combater. É difícil perder esse lugar de privilegiado que alguns ocupam. Parte disso, vocês podem verificar, por exemplo, na mídia, os constantes ataques e o processo de sucateamento da educação. É preciso atentar para um currículo aberto que contemple as necessidades desse outro tão invisibilizado no contexto educacional. Diversidade e diferença
e direitos humanos são conceitos caros à educação e, portanto, urgem adentrar as salas de aula. Em tempos sombrios como esses que emergem na atualidade, pensar no outro além de si mesmo e reconhecer os direitos humanos constitui-se uma necessidade primordial na constituição de sociedades mais humanas e democráticas. Embora sejam utilizadas muitas vezes como sinônimos, diversidade e diferença trazem peculiaridades em suas definições. Vamos compreender um pouquinho cada uma delas? Percebe como as relações de poder definem a norma a ser seguida? Que comportamento ter, como agir, com quem se relacionar, de que forma se relacionar? As relações de poder normatizam ou tentam normatizar os sujeitos. É preciso refletir sobre essas questões. Faz-se necessário levar para dentro das escolas discussões como essas e criar possibilidades de fala para o outro, para criar situações em que um outro possa falar e principalmente ser ouvido e respeitado. É preciso ver o outro e ser visto por ele. É preciso compreender e respeitar os direitos. Entender que o respeito aos direitos humanos é a garantia ao outro de ser diferente. Todo docente, em algum momento da sua formação ou mesmo da sua carreira profissional, deve ter ouvido falar ou mesmo falado sobre sucesso educativo ou fracasso escolar. Mas o que seria esse sucesso no processo educativo? Seriam as notas obtidas nas avaliações externas? As notas obtidas nas avaliações institucionais? Ou um coeficiente positivo nos índices de aprovação e reprovação escolar? Esse último componente curricular do primeiro módulo do curso de especialização em Inclusão e Diversidade na Educação tenta problematizar o conceito de sucesso educativo, assim como debater como propiciar o sucesso educativo dos estudantes no âmbito escolar. Preciso compreender que a educação formal perdeu o seu posto privilegiado de única detentora do saber e que hoje outros espaços e outras formas de ensinar e aprender também estão aí dividindo com ela esse título. Hoje em dia, com o processo de informatização, as informações estão disponíveis para qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer forma, e podem ser acessadas a um clique de distância. É preciso hoje entender qual a capacidade que os indivíduos têm de acessar, compreender e utilizar essas informações que aí estão disponíveis. Acredito eu que para o sucesso educativo, ter essas habilidades, ter essa competência faz-se necessário, faz-se primordial. Não. É preciso uma educação que valorize o sujeito, que diminua esse processo de exclusão, de negação e de invisibilidade do outro no seu contexto escolar. Por hoje é só. A gente se vê na próxima aula. Até!